Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Podeis assentar. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Que o Espírito Santo nos ensine nessa noite. Amém. Amém. Queridos, eu penso que se tem uma coisa que a igreja deve viver nesse tempo, é fazer escolas, ensinar. Eu sei que às vezes você pode achar assim, o pastor assim, tem hora que ele se contradiz nele mesmo, né? Porque ele bate contra a questão de teoria, e agora ele fala de escola, parece que tem hora que ele se choca com ele mesmo. Não. Na verdade não é um choque. Eu creio em escola que ativa pessoas, e não simplesmente escola que traz informação. Você está entendendo? Qualquer conhecimento que não vai trazer manifestação de poder, só vai gerar soberba. Então o que nós não precisamos é de informação. O que nós precisamos é de revelação através de ensinamento. Existem muitas verdades que elas são difíceis de ser assimiladas. Está muito alto, a rotação das coisas está trabalhando muito alto. Existem informações que ela precisa ser trabalhada em sala de aula. Em sala de aula que eu digo, você pegar um tema e destrinchar ele, lidar com isso. Muitos entendimentos, muitas verdades foram ignoradas, ou sei lá, ou ela foi revelada para esse tempo, coisas que são importantes para a nossa vida. Quando nós não absorvemos essa verdade de forma correta, porque, queridos, se você pegar meio evangelho, você vai ter meia verdade. Então meia verdade é mentira? Não, nesse caso não. Meia verdade é algo incompleto. Existem coisas que meia verdade são mentiras, né? Mas meias verdades, a questão do evangelho, se não está querendo te levar para uma linha de pecado, meia verdade é um evangelho incompleto. É importante que nós entendamos que Deus, Ele é poderoso. Amém? Isso é um ponto básico. E tudo que Deus criou revela e manifesta o seu poder. Tudo, Deus é poderoso, e tudo que Deus criou revela o seu poder. À medida que nós vamos entendendo, existem coisas, por que a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória? De alguma forma a glória está inserida no poder, e o poder está inserido na glória. Quando você olha, por exemplo, as cataratas de Nova Iguaçu, né? Não é isso? De Iguaçu? Isso. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Quando você olha para isso, tem como explicar aquilo ali? Aquilo não tem glória de Deus ali. Ali não tem beleza de Deus. Com certeza você já deve ter ido num lugar muito lindo, qual você ficou assombrado com aquela beleza, né? Na natureza e tantas coisas, né? Isso revela o quê? O poder de Deus. Tudo que Deus criou, Ele criou através do seu poder. E o poder é algo inexplicável. Por isso que você não explica o mar. Você não explica a lua, as estrelas. Porém, tudo Ele criou através do seu poder. Mas só uma das suas criações, Ele não só criou com o seu poder, Ele fez uma fonte de poder. Vocês estão muito animados hoje, eu estou feliz. De tudo que Deus criou, Ele criou através do poder dEle.
Mas só algo ele criou através do poder, e ele colocou o poder para manifestação. E essa criação é você. Você não só foi criado do poder, você tem poder. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca é correto falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se eles são um, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Existe muita gente que fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não, é um só. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então Deus, ele é triuno, amém? Ele é 3 em 1 e é 1 em 3. O único ser que Deus criou, semelhante a ele, triuno, é você. Espírito, alma e corpo. O ser humano é semelhante a Deus. Então, o ser humano é espírito, alma e corpo. Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o homem pecou, ele perdeu a semelhança de Deus e ele ficou semelhante aos animais. Um homem que não é nascido de novo, ele é semelhante a um animal. Nesse aspecto, a escola está certa. Mas está certa quando se fala do homem não nascido de novo. Porque o homem que não é nascido de novo, por que ele é igual ao animal? Porque o animal tem alma e corpo. E o homem que não nasceu de novo, seu espírito está morto. O que ele tem? Alma e corpo. Ele é semelhante a um animal. O poder do homem, ele foi criado de forma poderosa. O salmista diz em Salmos 139, de forma assombrosa. Eu gosto dessa palavra. Me criaste. Esse assombro está dizendo assim, uau, de forma poderosa o Senhor me criou. Não é os anjos criados de forma assombrosa, ainda que os anjos revelam a glória de Deus. Mas você não só revela a glória, você não só revela o poder, você é fonte de poder. Deus, ele não criou só você através do poder, ele colocou em você o poder para que você vivesse como ele vive. E isso deveria mudar todo o nosso comportamento. Escute, queridos, tudo aquilo que nós vivemos em nome do cristianismo, que não manifesta poder, é religião. Agora, é importante nós entendermos que poder, parece que quando a gente fala de poder, a gente está falando de manifestação, de sentimento, né? Não, poder é um estilo de vida. Poder é uma vida sobrenaturalmente natural. Isso é uma vida de poder. A gente vai demorar um tempo para assimilar. Quando fala de poder, a gente está pensando em manifestação. Não. O poder é algo sobrenaturalmente natural para aqueles que nasceram de novo. Isso é um estilo de vida comum. A vida comum do reino é uma vida com intervenções divinas, com milagres, sinais e também manifestações. O reino, ele intervém em qualquer coisa que as trevas agem. Quando o reino chega no lugar, ele intervém. Existe uma história antes e depois de onde o reino chegou, de onde a vida chegou, de onde os céus se manifestou. E quando nós não entendemos isso, a nossa cultura, como nós já falamos aqui, é importante que nós estejamos repetindo muitas coisas para que isso entre dentro de nós. Para nós, na nossa cultura, nessa cultura latina nossa, conhecimento é informação. Para a cultura oriental, conhecimento é experiência.
Na cultura oriental, que é a cultura bíblica, conhecimento é experiência. Quando eles falam que conheceram, eles estão falando assim, eu tive uma experiência. E ninguém conhece Deus até ter tido uma experiência com Ele. Ninguém conhece Deus de fato até ter tido uma experiência com Ele. Não importa quantos anos você nasceu de novo. Não importa quantos anos você está na igreja. O conhecimento de Deus revela uma experiência. Não existe, eu conheço Jesus, se você só se você teve experiência com Ele. Se você não teve, você não conhece Ele. Por quê? Porque conhecimento é fruto de uma experiência. E a igreja, durante muitos anos, ela viveu conhecimento como informação. Conhecer Deus é descobrir quem eu sou. Você deveria notar isso. Conhecer Deus é descobrir quem eu sou. Todas as vezes que você tem um pensamento de inferioridade, de depreciação, é o diabo tentando confundir o seu valor. Todas as vezes que você tem um pensamento de inferioridade acerca de você, todas as vezes que você tem um pensamento de desvalorização, é o diabo tentando confundir você acerca do seu valor. Porque se o diabo, ele descaracterizar você, você não vai viver na real condição que você tem em Deus. Uma condição sobrenatural. Uma condição de intervenção. De uma condição de manifestação. De uma condição de alguém que tem habilidade, legalidade em Deus para intervir nas questões da terra. A igreja, ela não sabe disso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Quando você, obviamente, está falando de Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, tal, você precisa entender que foi Paulo que escreveu. Quando você fala de conhecimento, Paulo era um homem extremamente intelectual. Um homem fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Um homem que tinha letra demais. O que fez a diferença na vida de Paulo não foi ele ter ouvido uma pregação. Ainda que ouvir uma pregação pode ser muito poderosa. Mas Paulo não conheceu Deus através da palavra. Ele conheceu Deus através de uma experiência no caminho de Damasco. E diante de toda a informação que ele tinha tido, nada se comparava com a revelação que ele teve. Você está entendendo? A revelação do Cristo aparecendo para ele. Diante de tudo aquilo que ele tinha como informação, agora ele tem uma realidade espiritual. A hora que nós tivermos uma realidade do Cristo ressurreto, toda a nossa vida será transformada. Todo o nosso evangelho será transformado. Toda a nossa maneira de viver e se comportar, e agir, e responder, será transformado. Enquanto nós não tivermos uma experiência que Jesus, Deus, o Espírito será uma história. Mas quando ele for real, através da experiência. Pastor, ele é real. Ele pode ser tão real quanto o Neymar é para você. O Neymar está vivo? Tem certeza disso? Ele é uma pessoa viva? Tem certeza? Mas você conhece ele. Mas você sabe que ele é jogador do Barcelona? Que ele é riquíssimo? Mas você conhece ele? Já teve alguma experiência com ele? Então você não conhece o Neymar. Da mesma forma que você não conhece Deus. Se você não teve uma experiência. Você pode ler tudo. A ideia não é conhecer a Bíblia. A ideia é conhecer o autor. Conhecer a Bíblia sem conhecer o autor é ler a história de alguém sem nunca ter relacionamento, sem nunca ter conhecido pessoalmente alguém. E a ideia de Deus não é que você saiba só o que ele fez. É que você veja o que ele fez e reconheça quem ele é.
aquilo que Ele fez deve nos levar para Ele. Aquilo que Ele fez deve nos levar para Ele. Essa é a realidade do Evangelho. Olha o que diz Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Perceba, porque não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Ele não é uma teoria. O Evangelho é uma realidade. O Evangelho é uma metamorfose, é uma mudança. Você lembra qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Eu não quero entrar muito nesse assunto e nem levar texto sobre isso. Você lembra qual foi a primeira mensagem? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos. E aí a gente não sabe o que é arrependimento. Arrependimento significa metanoia, mudança de mentalidade. O problema é que durante muito tempo nós aprendemos sobre arrependimento para perdão dos pecados. Isso está dentro? Tá. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados? Sim. Mas nós fomos ensinados a nos arrepender dos nossos pecados. Mas não fomos ensinados a nos arrependermos para vermos o reino. E aí nós nos arrependemos do perdão do pecado, mas não nos arrependemos para termos uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Aí nós temos consciência que o arrependimento é para o perdão e não para a mudança na maneira de pensar. E aí nós não mudamos a mente, nós nos arrependemos para sermos perdoados, mas não nos arrependemos no contexto da palavra original para viver numa dimensão sobrenatural. E aí tudo que nós temos é uma palavra de um Deus poderoso, uma história de um Deus poderoso, no meio de um povo que só tem história, mas que não tem realidade do Evangelho. Por quê? Porque nós não entendemos que a ideia de Deus mude a sua maneira de pensar, que eu quero manifestar os céus novamente através de você, que eu quero intervir, eu quero entrar na história da sociedade, eu quero mudar a história através de você, eu quero que você seja um canal, um instrumento meu, aonde você estiver. Quando nós não entendemos isso, queridos, nós somos ensinados, queridos, e preste atenção, é muito importante nós nos arrependermos do nosso pecado. Muito importante confessarmos o nosso pecado. Se nós confessamos, é porque estamos arrependidos, amém? Isso é uma verdade, e eu não estou anulando ela é uma verdade. A outra verdade, que arrependimento é metanoia, mudança de mente, maneira diferente de pensar. Nós aprendemos arrependimento para perdão, mas não arrependimento para transformação. E aí nós nos sentimos perdoados, mas mesmo assim vivemos com uma mentalidade medíocre, numa mentalidade sem poder, sem realidade. O reino dos céus é naturalmente sobrenatural. Naturalmente, tudo no reino é poderoso. Tudo no reino, diga comigo, tudo no reino é poderoso. Por quê? Porque é a expressão daquele que o criou. De alguma forma expressa ele. Mas nós não somos só a expressão. Ainda que essa palavra expressão é muito poderosa, como diz Hebreus capítulo 1. Que Jesus é a expressão exata. Nós não somos só a expressão, nós somos a manifestação do poder de Deus. Se você estudar o ser humano, você vai descobrir dezenas e dezenas de peculiaridades que só ele tem. Só ele tem. Nenhum outro ser humano tem. Aliás, nenhuma outra criação tem, melhor dizendo. Só o ser humano, porque ele é uma obra-prima. De tudo que Deus criou, a obra-prima dele é o ser humano. Se Deus fizesse uma exposição
a obra mais apreciada seria você. É por isso que o diabo quer você. É por isso que o diabo quer pessoas. Porque, por mais que ele age na natureza, colocando seca na terra, tantas outras coisas, etc, etc, ele quer o ser humano, porque o ser humano é a expressão de Deus. A ideia de Deus nunca foi uma religião. A ideia de Deus nunca foi um povo alienado. A ideia de Deus nunca foi um povo que tivesse história e não tivesse realidade. A ideia de Deus era um povo que fosse respeitado pela sociedade, através do seu estilo de vida, através do seu comportamento, através da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, através da sua maneira de viver. Um evangelho que não alcança isso, queridos, não é um evangelho completo. O evangelho, quando ele entra numa casa, as trevas são dissipadas. É claro que os nossos filhos chegam a hora que tomam decisões por si, e isso não deve trazer condenação para nós. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o evangelho, ele é para transformar cada lugar que ele chega. Por quê? Porque a luz tem o poder de dissipar as trevas. E o problema, queridos, muitas vezes não é reconhecer a luz de Cristo. O problema é reconhecer a nossa luz em Cristo. A dificuldade não é reconhecer a sublimidade e o poder e o senhorio de Jesus. A dificuldade é reconhecer que nós somos isso nele. E aí é como se nós reconhecêssemos que ele é isso, mas nós não somos. E que nós somos uma geração de pedinte, implorando, tentando ver quem chora melhor, para ver se o pai vai lá e dá uma mamadeira. Imagina um monte de criança, cada um chorando, e o choro é por causa das suas necessidades. Um está chorando por dor de ouvido, dor de barriga, outro porque quer mamar, outro porque fez cocô, e todo mundo está chorando por causa de alguma coisa. E aí cada um chora mais forte, para ver quem vai atrair a atenção de Deus primeiro. E não é isso, a realidade não é essa. A realidade é que ele é seu pai, que ele te ama, que ele se preocupa e ele cuida de você. E aí o cristianismo para nós virou um meio de nós sermos abençoados. Isso é uma realidade a partir do momento que você nasce. A realidade de se tornar filho, de ser herdeiro, de receber uma dimensão sobrenatural. A questão, queridos, é que não importa o quanto nós somos abençoados, se nós temos um comportamento diferente da nossa realidade, as coisas não vão acontecer na nossa vida. E muitas vezes o problema não é a doutrina que nós temos pregado. Às vezes a doutrina está certa. Se eu perguntar aqui agora, quantos aqui creem em milagres? Quantos aqui creem que Deus é poderoso para curar e para fazer as coisas? Eu quero crer que todo mundo levantaria a mão, ele é poderoso. Nós temos a doutrina certa, mas quantos de nós vivemos milagres? Quantos de nós vivemos a intervenção divina? Quantos de nós acreditamos que o poder que ele tem se manifesta em nós? Quantos de nós reconhecemos que não só ele disse que ele era a luz do mundo, mas que nós somos a luz do mundo? Vá para 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo 4. Versículo 18. Acharam? 1 Coríntios 4, 18. Diz assim: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, alguns estão ensoberbecidos, eles estão soberbos. Quando eu for visitar vocês, se Deus permitir, eu for aí, eu quero conhecer não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo está dizendo, eu não vou querer ouvir conversa não. Eu não quero ouvir blá blá blá, não, eu quero ver se eles têm poder.
Porque de conversa eles são bons, mas eles não têm realidade espiritual. É tempo da igreja entender, queridos. É tempo da igreja não aceitar informação sem manifestação. Eu não quero ser um soberbo pelo tanto de informação. Os tempos, as alianças, o tempo da lei, o tempo profético, e às vezes a gente quer dar uma viajada nisso, sabe? Não. Tem gente que sabe muita coisa, mas não tem realidade de nada. Nós precisamos, queridos, encontrar uma realidade. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento, eu tenho dito isso por dezenas, centenas de vezes. O nosso relacionamento com Deus é para conhecê-lo. Ontem eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Eu até postei no grupo do presbitério. De uma mulher que, eu ouvi uma mensagem sua falando sobre oração em línguas. Eu comecei a orar em línguas, na primeira semana eu fui liberto da depressão. Ela pegou uma palavra, ela creu nela, começou a orar, e em uma semana ela foi liberta da depressão. A questão é que nós, queridos, estamos buscando saber falar bem, mas nós não temos realidade espiritual. A ideia é que o nosso conhecimento seja um conhecimento real. Seja uma realidade espiritual, que nós possamos dizer, que nós possamos falar como Jó disse. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho realidade espiritual. Agora algo entrou na minha vida. Eu agora te conheço. Eu tenho realidade espiritual. Eu tenho experiência disso. Isso que eu tenho vivido não é teoria, é uma realidade. Eu tenho vivido milagres na minha vida. Eu tenho vivido um relacionamento com Deus que tem de fato me feito conhecer o Senhor. Isso tem mudado a minha história. Isso tem afetado o meu casamento. Isso tem afetado a minha família. Porque a realidade do Cristo ressurreto mudou a minha vida. Por que muitas pessoas que dizem conhecer Jesus não mudam de vida, queridos? Porque o conhecimento delas é teórico, não é um conhecimento prático. Por que nós acreditamos tanto quando o médico diz, eu acho que isso aí... Por quê? Porque a gente acredita no médico, a gente está relacionando com o médico. Você tendo o médico é real. Por que a gente acredita e fica com medo quando o médico diz, olha, eu acho que esse negócio aí é ruim, esse negócio aí pode matar? Porque a gente não conheceu quem é mais poderoso do que o médico. Nós lemos a história de alguém que um dia fez coisa mais poderosa que o médico, mas nós não temos a realidade dele. E aí, nosso evangelho é histórico. O nosso evangelho é religioso. É um monte de crente na igreja, ateus, ativo, que acreditam em um Deus passivo. São crentes que na verdade são ateus ativos, que creem em um Deus passivo. Queridos, eu creio que vai chegar um tempo, e nós já vamos parar para orar. Eu creio que a gente vai chegar um tempo, que quando o médico falar, você vai morrer, você fala, tanto faz. Doutor, só vou quando eu terminar. Onde a morte não vai ser mais um temor. Você já conseguiu se imaginar assim? Porque ele fala, filho, você tem tantos meses. Você fala, se Deus quiser eu vou, se Ele não quiser eu não vou nessa não, filho. Aí nós vamos saber o que cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu não sei, a gente canta essas coisas assim tão fácil cantar, né? Porque Ele vive, temor não há. Ah, que maravilha, que gostoso. E quando enfim, olha que mentira, gente, chegar a hora, olha, que
que palhaçada. Em que a morte enfrentarei. Quando foi? Quando o médico disse, você vai morrer. Sem medo então, terei vitória. O cantor nem falou que ia orar para não morrer. Ele disse, sem medo então, terei vitória, verei na glória. Ó, se foi, foi. Se foi, foi, irmão, estou nem aí. Acabou o tempo, eu vou embora. O problema é que a gente se acostumou com chiqueiro. O problema é que a gente não tem realidade espiritual. E ir para o céu para nós é uma coisa para inglês ver. Isso é um discurso fajuto, barato. Quer ir para o céu? Aleluia! Diga maranata, maranata. Mas assim daqui 100 anos. Hoje não. Agora que eu estou terminando minha casa, pastor. Agora que eu vou aposentar. Agora que eu me dei bem na vida. Você acha que a tua casinha é melhor do que o lugar que você vai viver? Se nós crêssemos, aqui para nós, irmão. Se nós crêssemos que o céu era melhor. Se alguém te oferecer, vamos mudar. Se alguém te for, você tá assim, na casa que você tem, e alguém te levasse lá em Alphaville, numa das mansões que eu já fui lá com o Marcelo, e alguém te mostrasse, falasse assim, você aceita a troca? Aí você fala, não, mano, não tem dinheiro na volta, não. Ele fala, não tem volta não, pau a pau. Dava para aceitar, não? Dava, não? Você não vai ser hipócrita de falar que não. Você não está rasgando dólar não, irmão. Nem correndo atrás do trem. Você aceita na hora, você fala uma dimensão daquela, você fala, meu Deus, mesmo que você não for para morar, eu vou vender esse também, que esse negócio é bom. É mais ou menos isso. Você está vivendo numa casa que não tem nada a ver, comparado ao que Deus tem para você, mas você não aceita a troca. Você não aceita a realidade espiritual. E não entende, eu estou aqui por causa de um propósito, a hora que terminar eu vou embora. Agora tem o seguinte, antes de acabar, eu não vou. Porque eu não sou gente que para a obra no meio do caminho. Eu vou até o final. Eu só vou embora quando eu terminar. Sem medo, irmão. Sem medo de ser feliz. A morte só é uma tragédia para quem não nasceu de novo. Para quem nasceu, ela é lucro. Acabou. Vou para casa. Terminei. Oh, que felicidade, irmão. Para mim, assim, aquela palavra lá em aramaico, quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabatana, aramaico, né? Para mim, na minha versão pessoal, ela quer dizer outra coisa. Porque lá no aramaico está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Eu, na minha versão pessoal, Pai, vem me buscar. Acabou. Estou pronto. Ei, nós estamos aqui para fazer uma missão. Nós fomos encharcados com a glória dos céus. Os céus é uma realidade dentro de você. A vida de Deus está dentro de você. Os céus não é só uma realidade futura, ele é uma realidade presente. Isso tem que gerar em nós um comportamento, toda a nossa vida tem que ser diferente. Por que a gente pode dormir em meio às adversidades? Porque vai dar tudo certo, irmão, de uma forma ou de outra. Se não der certo do lado de cá, vai dar do lado de lá. Nós estamos resolvidos. E nós não devemos temer por causa disso, nós precisamos ter a certeza do propósito daquele que vive em nós, da realidade celestial, que aquele que nos salvou, queridos, está no controle de todas as coisas. É isso que nós precisamos entender agora, porém, contudo, nós estamos aqui, enquanto nós estamos aqui, nós não somos vítima da circunstância do governo, de não sei do que, nós não somos vítimas de nada disso. Nós somos agentes dos céus, nós temos a realidade dos céus dentro de nós. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre você. A ideia não é nós termos informação, a ideia é nós termos realidade espiritual. Conheço Ele.
conheço Ele, eu sei quem Ele é, eu sei em quem eu tenho crido, eu ando com Ele há tantos anos, Ele é real para mim, Ele nunca me desamparou. Eu comecei lendo na Bíblia, que eu fui moço, agora sou velho, eu comecei lendo, mas agora eu tenho experimentado isso, eu tenho conhecido Ele. É por isso que os homens do Antigo Testamento, quando passavam por uma situação, colocavam um nome em Deus, porque Deus tinha se manifestado. É por isso que quando Abraão foi sacrificar Isaac no monte, ele chamou Deus do que? Jeová Jireh, porque Deus proveu. Aquela experiência fez ele conhecer Deus numa dimensão. E quando ele passava para outra, Deus apareceu para ele num lugar e falou: aqui é Betel. Você está entendendo? As experiências dele faziam eles conhecer Deus em uma dimensão. Queridos, as nossas experiências têm que fazer a gente conhecer Deus naquela dimensão. Toda essa dimensão hoje, claro, Jeová Jireh, Shalom, Nissi, Tzidkenu e tantas outras, está em Jesus. Você não encontra essas palavras no Novo Testamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles conheciam Deus numa dimensão e eles davam nome a Deus naquela dimensão. Qual dimensão que você tem conhecido Deus? Quais são? Quais são as áreas da sua vida que você fala assim: aqui eu conheço Ele, sei quem Ele é. Nessa área aqui, conheço Ele também, já vivemos algumas coisas aqui. Me lembro de uma situação que Ele entrou, conheço Ele aqui, Ele é real. Tem alguma área da sua vida que você conhece Ele assim? Tem alguma área da sua vida que você fala assim: nisso daqui, tem algumas coisas que eu ainda não alcancei não. Eu não conheci Ele nessa dimensão, mas nessa daqui eu já sei. Ele entrou assim, fez isso, eu sei quem Ele é, eu tenho experiência, tipo assim, isso daqui eu não tenho dúvida nenhuma, eu sei. Problema, queridos, é que em muitas áreas da nossa vida nós não conhecemos Ele, nas finanças, no casamento, familiar, na saúde. Ele é uma teoria para nós, Ele é uma informação. Queridos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai através dele. Quando Jesus nasceu, quando Ele se manifestou, Ele manifestou os céus. Quando Ele veio, Ele não veio sozinho, Ele trouxe os céus juntos, Ele trouxe a realidade celestial junto. Os céus querem se manifestar novamente. Os céus querem se manifestar novamente. Deus quer manifestar os céus nesse tempo. E se nós, queridos, não buscar um relacionamento para conhecer, se nós não desenvolvermos um relacionamento com Deus a ponto de conhecê-lo, se nós não entrarmos no nível de intimidade, se nós não desenvolvermos períodos de oração, de consagração, de relacionamento com a palavra, para nós conhecermos, nós nunca teremos realidade espiritual. Deus, em toda a palavra, Ele está sempre convidando o homem por relacionamento. Clama a mim e responder-te-ei. Aquele que me busca, me acha. A gente está acostumado, né, com 2 Crônicas 7,14, todo mundo sabe de cor, né? Sabe ou não sabe? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei. Isso não é avivamento? Isso não é avivamento? Ele vai sarar a terra. Isso não é avivamento? Ele está falando: se vocês fizerem isso, eu mudo tudo aí.
Queridos, é Ele mostrando o mapa para que algo aconteça. Ó, aquele que busca me acha. Ele está dizendo assim, ó, estou dando um toque para você. Ele está dando toque, ó, se você clama a mim, eu vou te responder. Ele está dando sinal. Ele não é alguém escondido, que não te deu nenhuma pista. Ele está dizendo, se você fizer isso, ele não quer se esconder, ele quer ser achado. Quando o homem pecou, quem se escondeu foi o homem, não Deus. Deus não compactua com o pecado, mas Ele ama o pecador e não se esconde dele. O homem pecou, eu não vou lá, mas não. Não vou mais não, esse miserável. No outro dia Deus estava lá, atrás do homem. Ele não compactua com o pecado, mas Ele não foge do pecador. Ele não foge de você. Ele não está fugindo de você. Ele quer se revelar a você numa dimensão que você nunca o conheceu. Queridos, entra na internet, coloca lá os muçulmanos se convertendo. Coloca lá. Jesus aparecendo para eles. Jesus aparecendo para os caras e os caras se convertendo. Irmão, se Jesus quer aparecer para o muçulmano, Ele não quer aparecer para você? O problema é que a gente fala assim, uau, o dia que eu vou ver Ele, eu vou ficar chapado, doido. Não, isso também faz parte. Mas ver Ele vai revelar quem você é. Vai trazer uma dimensão, escuta, não é só para a gente ficar chapado, não. É para gerar em nós uma dimensão de realidade espiritual. O que nós precisamos é de realidade espiritual. Realidade espiritual. Não, hoje é quarta-feira, hoje é dia do culto. Opa, vamos lá. Agora só domingo, aleluia. Né? Não, queridos. Isso daqui é algo a mais. Dependendo quando chegar em casa hoje, dá para dar mais uma chapadinha, acordar, quem sabe de madrugada, eu vou dar uma levantada, amanhã de manhã, durante o dia, amanhã, acho que amanhã eu vou passar o dia de jejum, esse anseio de dizer, Senhor, uma hora eu te pego. Uma hora eu te pego aqui nesse quarto, você não vai mais embora. Uma hora eu te encontro. Uma hora o Senhor vai responder essa oração que o Senhor mandou eu fazer, para clamar ao Senhor, que o Senhor responderia. Eu estou seguindo a trilha, Senhor, mas eu vou te encontrar, porque o alvo é o Senhor. O alvo não é uma informação. O alvo, se Enoque andou com Deus, eu vou andar. Isso daqui tem que gerar em mim um anseio de encontrar a Ele. Isso daqui tem que despertar em mim a fome, o desejo por conhecer o Senhor. Querido, nós temos que acabar com essa mentalidade de religião, de cumprir uma regra, de bater um cartão, porque eu vim hoje bater o cartão e vou e está tudo resolvido. Não, isso daqui é um tempo que a gente se reúne para fomentar, para despertar mais, para que você siga em frente, continue buscando, continue mergulhando. A ideia, queridos, é dar instruções para que nós entremos em águas mais profundas, é que nós desejemos algo maior, é que nós contaminemos um ao outro com uma paixão, com uma fome, com um anseio de viver o que Ele fez. Porque o que Ele fez revela quem Ele é. As suas ações é a expressão do seu caráter. As ações de Deus em relação ao doente é a expressão do seu amor. Eu queria te convidar a estar de pé. Aleluia. Talvez você esteja satisfeito. Eu sei que tem mais.
Eu tenho certeza que Ele não está se escondendo. Ele quer se manifestar. Ele quer trazer a realidade dos céus para nós. Que nós possamos ter mais do poder dele manifesto em nós. O poder dele está em nós, mas que nós possamos orar para a manifestação desse poder na nossa vida. Eu queria que você, por alguns instantes, começasse a orar em outras línguas. Nós vamos ter um período agora de oração. Abre a tua boca, a partir desse momento, comece a orar em outras línguas. Abre a tua boca. Deixa que o instrumento vai tocando, a hora que eles conseguirem ajustar. Vá orando em outras línguas, abre a tua boca. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Ore em outras línguas, independente do que você esteja sentindo. Abre a tua boca e ore, 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 ore. Você pode andar para lá e para cá, você pode ficar parado, você pode fazer, mas ore em outras línguas agora. Xandaralababacandaralabaçu. Daralabacandaralabaçu, toromacandaralabaçu, dere. Barandaralabaçu, toromacandaralabacandaralabaçu. Daralababarandaralabacandaralabaçu, taramacamamada. Robababarandaralabaçu, torobacandaralabaçu. Xandaralabacandaralababarandaralabacandaralabaçu. Randaralabarandaralabaçu, torobacandaralababarandaralabaçu. Xandaralababarababarababalamacandaralabaçu. Torababababababababacandaralabaçu. Robabarandaralabaçu. Suderebaxandaralabaçu. Xandaralabacandabarandaralababarandaralabaçu. Robabaram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 a. Te adoramos. Xandaralabacandaralabacandaralabacandaralababarandaralabacandaralabaçu. Ralababarandaralabacabaçu. Tarabababarandaralabaçu. Sandaralababarandaralababaram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 
Ora la ba 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 sutur bakandara la bashu rala ba 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 bandara la ba ba iba sure mandara la ba 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 su re ba ba ra ma 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 su la randara la ba kama su re ba 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 ra la ma ma su jara la ma mandara la ba kama ma 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 su la ba su alabaçu teramandara labaca mama mama mandara labaçu ralababababa. Por mais alguns instantes, vamos lá, vamos lá. Ore em outras línguas. Por mais alguns instantes, vamos lá. Ralabacandara labaçu teramababababa ye ralababababaçu ye ye laçu lababa ye oh ye lababa ye labaçu.
É isso. É isso. Você abre a sua boca, libera o teu fôlego e Ele ora. Ele intercede por você. Oh, yeah. Nós vamos parar de orar em línguas e vamos dizer palavras de adoração a Ele. Os instrumentos vão continuar tocando. E agora você vai adorá-lo, adorá-la. Adore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Adoração tem a ver com o que Ele é. Agora todo mundo adorando. Abre a tua boca, adora Ele. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Oh, chacalá. Tu és digno, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adore.
Agora nós vamos falar especificamente ao Espírito Santo. Você vai pedir para ele: Espírito, me ensina. Eu quero realidade espiritual na minha vida. Você vai falar com o Espírito Santo, porque ele é o seu mestre, ele é o seu consolador, ele é o mestre da sua nova natureza. Você vai falar com ele agora. A Bíblia diz que nós devemos buscar e com zelo os melhores dons. Esse é o período que você vai buscar dons agora. É bíblico, pastor? É. Nós podemos falar com o Espírito Santo, devemos, no nome de Jesus, falar com ele. Você vai falar com o Espírito Santo agora. Você pode orar tipo assim, só indicações. Eu quero mais poder manifesto na minha vida, porque o poder já está em nós, mas a gente pode buscar poder manifesto. E aí você pode buscar agora dons de cura, de revelação, de profecia, segundo aquilo que está no seu coração. Você vai falar agora: Espírito Santo. É ele que distribui os dons, é isso? Não é isso? É ele. Por favor, deixe o instrumento tocar e comece a orar. Faça da maneira como você quiser. É no nome de Jesus. Comece a fazer isso agora. Deixe os instrumentos, se solte. Comece a buscar agora. olhos fechados, com os teus olhos fechados, eu oro para que ministérios sejam despertados aqui.
ministérios sejam despertados neste lugar. Que dons possam se manifestar na sua vida. Profecias, palavras de conhecimento, dom de revelação, palavra de sabedoria, sinais e prodígios, dons se manifestando. Dons, sinais e prodígios, que dons sejam liberados neste lugar. Que dons sejam liberados neste lugar. Que ministérios sejam despertados no meio dos jovens, dos homens, das mulheres, dos casais, das crianças. Que novos ministérios se levantem. Realidade espiritual nos nossos grupos, nas casas. Sinais se manifestando em cada lugar que nós estivermos. Os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. E nós cremos em Jesus. Sinais venham sobre nós. Sinais miraculosos. Sinais extraordinários. Maravilhas como acontecia através da vida de Paulo. Senhor, nós cancelamos o evangelho teórico sem poder. Nós queremos conhecimento e experiência. Eu declaro, Senhor, que nos nossos grupos, nas nossas casas, nós veremos a manifestação sobre o enfermo, sobre o depressivo, sobre o cego, sobre o surdo. O céu se manifestando em nós e através de nós. O céu se manifestando em nós e através de nós. Realidade espiritual. Realidade espiritual. Nós cremos, Senhor, o evangelho de poder. O evangelho que não é teoria. O evangelho de poder. De poder. De poder. De poder. Eu creio, Senhor, que nessa noite pessoas estão sendo ativadas. Pessoas estão sendo ativadas. Não há doença que possa se alojar no nosso meio. Nós ordenamos que toda doença vai embora agora. Que toda dor vai embora agora. Que toda enfermidade vai embora agora. Pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo. Todo órgão paralisado volte a funcionar. Toda cegueira seja curada. Toda surdez seja curada. Nós ordenamos ao câncer, saia. Nós te amaldiçoamos, ó câncer. Nós ordenamos que você saia agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda doença nos ossos, em nome de Jesus, que saia. Nós declaramos cura. Cura sobre a diabetes. Nós ordenamos diabetes, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Milagres se manifestarão através de pessoas, milagres se manifestarão nas células, as células serão um ambiente de milagres, pelo poder de Jesus Cristo. Pelo poder de Jesus Cristo, realidade espiritual. Realidade espiritual. Senhor, nós nos levantamos contra a crise. Nós pedimos misericórdia sobre o Brasil. Pai, muda a história política do Brasil. Muda a história econômica da nossa nação. Senhor, muda o Congresso, o Senado, Senhor. Alcança os nossos políticos federais, estaduais, municipais. Muda a história política da nossa nação. Tire a vergonha da nossa nação, Senhor. Muda a história da nossa nação. Nós somos, Senhor amado, nós temos sido vistos como a terra do avivamento. Nós queremos viver um avivamento na igreja brasileira. Nós queremos viver um avivamento na igreja brasileira. Acorda a igreja brasileira, desperta a igreja brasileira. Ah, Senhor, acorda os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Senhor, que a igreja brasileira seja despertada. Senhor, que a igreja seja acordada, Senhor, nesse tempo.
céu se manifeste, que o céu se manifeste, que o céu se manifeste, que o céu se manifeste. Oh, pega tuas mãos aos céus e diga palavras de adoração a Ele, exalte 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 a Ele. Oh, Alamaçu. Tem uma unção fluindo neste lugar. Quando a unção vem, ela vem para um propósito. Se solta. Isso, deixa esse rio pegar você. Beba dessa presença, da realidade dos céus.
encerrarmos, nós vamos confessar Isaías 61. Quero que você por alguns instantes declare na sua vida: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Aí você dá a resposta: eu sou ungido para curar, para libertar, eu sou ungido para pregar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu. Eu sou ungido para pregar, para libertar, para curar. Comece a confessar Isaías 61 sobre a sua vida. Confesse. Você não precisa ficar parado, você pode se movimentar, você pode ficar parado do jeito que você quiser, mas confesse a palavra. Você é ungido. Você é ungido do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre você. Você é ungido para pregar, para libertar, para curar. Essa unção está sobre a sua vida. Os céus é uma realidade em você e através de você. Não procure mérito. Creia que você é justificado através de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora pela vida do Jean e da Miriam, um casal nosso aqui, que anda com a Rô e com o Edson. Eles perderam o bebê, uma gravidez tão desejada. Eles perderam agora à tarde. Foi isso, Dileus? Agora à tarde, né? Eles perderam o bebê, ela está internada. E que o Espírito possa... A gente não... Aquilo que eu tenho ensinado, a gente não explica essas coisas, irmãos. A gente agora ora e conforta o pai. Os pais, né? E também tem... Aqui é Alice ou é um jovem que perdeu? Como é que é isso aqui? O que é que tem a ver Alice aqui? A Alice é uma jovem que perdeu um pai. Ok. E tem a Célia, que é uma irmã que vem aqui na igreja. Já faz uns dias que ela não vem. Mas a Célia é uma que perdeu um sobrinho também, de repente, que foi alguém que o Cleito foi fazer o ofício fúnebre ontem. Então assim, o Jean e a Miriam, nós vamos orar para que o Espírito esteja consolando eles. Vamos fazer o seguinte: esse pessoal do meio aqui ora pelo Jean e a Miriam, para que o Senhor possa consolá-lo e que eles sejam fortalecidos. Essa parte aqui vai orar pela família, pela Alice, né, uma jovem, por toda a família que perdeu o pai, para que o Espírito possa consolar. E esse lado aqui nós vamos orar pela família da Célia, que perdeu o sobrinho. O sobrinho foi assassinado. Nós vamos orar, amém? Cada um comece a orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, peço para que o Espírito esteja direcionando. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Console essas famílias. Console essas famílias, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Console, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aonde eu posso te encontrar? Há uma luz pra me guiar, teu caminho eu encontrar. Fui atraído pelo teu amor, fui atraído pelo teu amor, fui atraído pelo teu amor. Eu vou te encontrar, Senhor. Há um lugar eu sei que há,